Oi gente, aqui é a Agatha e hoje eu vim falar sobre como foi meu primeiro período no curso de Secretariado Executivo Trilingue na UFV. Eu vou falar sobre as matérias que eu tive, minha nota geral no semestre, vou falar sobre cada matéria individualmente, o que eu aprendi, se eu gostei ou não, qual foi minha nota, e também vou falar algumas coisas que eu concluí nesse semestre. Tô com minha colinha aqui. A primeira matéria que eu tive foi SEC 200, o código dela é SEC 200, mas o nome é Redação Empresarial. Eu aprendi a escrever documentos empresariais como e-mails, atestados, procurações, cartas comerciais, entre outros. Também aprendi como usar crase, vírgula, colocação pronominal, próclise, ênclise, o novo acordo ortográfico e outras coisas. E também a gente tem que adequar a linguagem às pessoas com quem a gente fala. Então, se você está falando com um amigo, você não precisa ser formal. Mas se você está falando no âmbito profissional, se você está falando com uma pessoa que tem um cargo superior, você tem que mostrar um pouco mais de respeito, você tem que ser um pouco mais formal. Foi uma matéria muito interessante. Eu aprendi muita coisa importante para a profissão e para quem trabalha numa empresa. Mas foi uma matéria difícil também, porque a professora é bem exigente. Não que isso seja ruim, porque ela é uma boa professora, ela ensina coisas importantes, então faz sentido ela ser exigente. Apesar disso, eu consegui acompanhar bem a matéria e bem nas provas. Não tive tanta dificuldade como eu vi outras pessoas tendo. E eu acho que isso vem muito do fato de eu escrever bastante. Então eu tenho uma certa facilidade na hora de escrever. Eu sei, mais ou menos, eu tenho um feeling, assim, de quando usar a vírgula, de quando usar a crase. Mas eu não sei o nome das coisas, tipo, adjunto, adnominal, verbo, não sei o quê. Tipo assim, eu sei, eu tenho noção, eu tenho feeling, mas eu não sei o nome oficial, não sei pra que serve. Eu só sinto. A distribuição dos pontos do semestre, que são 100 pontos, foram 3 provas de 30 pontos, com conteúdo cumulativo, isso dá 90, mais atividades avaliativas, que cada uma valia 10 pontos, e no final ela fez uma média, e 2 pontos extra para quem participasse e assistisse 2 aulas aleatórias no semestre. A gente não sabia quantos pontos extras seriam, e acabou sendo 2, e eu consegui os 2. As minhas notas foram: na primeira prova eu tirei 25,5, valendo 30. Na segunda prova eu tirei 28,4, valendo 30. E na terceira prova eu tirei 21,5, valendo 30. Nas atividades eu fiquei com 9,38. E dos pontos extras eu consegui os 2. Isso dá um total de 86,78, mas como o sistema arredonda, virou 87. Eu sabia que eu ia ir mal na terceira prova, que eu não ia ir tão bem, porque eu não estudei direito, eu não me dediquei tanto igual nas outras. E eu fiquei um pouco chateada, mas eu tive que arcar com as consequências das minhas escolhas. Eu escolhi não estudar tanto, então eu tive que aceitar essa nota baixa. Ela falou que as notas na matéria dela variam entre 60 e 70, que mais de 80 é notão, e que mais de 90 é muito raro. Então, 87 é uma nota ok. Não é uma nota ruim, mas eu sou muito ambiciosa com notas, então eu não fiquei satisfeita com isso. Mas eu também fiquei satisfeita porque como ela falou que é difícil tirar mais de 80, que mais de 80 é notão, e eu fiquei com quase 90, então assim, tá bom. A matéria de SEC 200, que é Redação Empresarial, ela é do primeiro período, obrigatória, e eu gostei bastante. Tá, a segunda matéria que eu vou falar é SEC 130, que é Teoria Geral do Secretariado Executivo e das Organizações, mas a gente chama de TGSEC. Eu aprendi as áreas que uma pessoa formada no curso ela pode atuar, o que ela pode fazer no mercado, ouvi algumas experiências, alguns relatos de pessoas que já estão trabalhando na área. Foi uma matéria legal, mas que poderia ter sido melhor. Acho que no presencial é melhor. Ela trouxe algumas pessoas que já tiveram experiência no curso, já trabalham na área, com palestras. Mas algumas delas eram gravadas do ano passado, então não tinha como a gente interagir e fazer perguntas, e isso ficou um pouco chato, um pouco tedioso.
E as que eram ao vivo eram no horário da outra turma. Foram 2 turmas. E eram no horário da outra turma, ela juntava a turma 1 e a turma 2. Eu quase não podia participar, eu chegava bem atrasado, quase no finalzinho, porque eu tinha outra aula no mesmo horário. Então eu não pude aproveitar as palestras ao vivo. Então assim, apesar de legal e interessante, não deu pra aproveitar nem aprender muito, porque o método da matéria não foi interessante pra mim. A distribuição dos pontos eram 40 pontos de apresentação de um artigo, 40 pontos na apresentação de qualquer coisa que você quisesse, mas que tinha que ser relacionada com o curso, 10 pontos de atividade e 10 pontos de participação. Eu passei com 100, ou seja, o total em tudo. Foi uma nota ótima, mas quase todo mundo passou com 100, e eu vi algumas pessoas que passaram com 100, que fizeram umas apresentações bem mal feitas e que não respeitaram algumas regras que ela colocou. Eu não ligo muito pra nota dos outros, mas eu fico me perguntando até que ponto esse 100 para todo mundo reflete realmente o esforço e a dedicação das pessoas para a matéria. E aí eu fiquei um pouco preocupada com o meu desempenho, e aí eu fui na aula no dia seguinte, porque o último dia de aula foi o último dia de apresentação. E no outro dia ia ser uma aula que não era obrigatória aí, não ia contar como falta, mas que quem fosse, ela ia dar o retorno, o feedback da apresentação, das 2 apresentações. Eu fui, ela falou que as minhas apresentações foram muito bem feitas, que eu falo muito bem, que os temas que eu escolhi foram bem interessantes, então não tinha nenhum ponto negativo. Então eu merecia esse 100, né? Ao contrário de algumas pessoas. Essa matéria, TGSEC, ela é do primeiro período, ela é obrigatória, e eu gostei bem mais ou menos dela, assim, ela é interessante, mas poderia ser melhor. A próxima matéria é LET 170, que é Língua Espanhola 1. Eu aprendi as coisas bem básicas, assim, o presente, o imperativo, muy e mucho, verbos reflexivos, comparação, etc. Foi uma matéria muito legal. Eu tive aula com 2 professores que eram da Espanha, então eu tive contato com pessoas nativas da língua. Uma dessas professoras, ela não sabia falar português direito, então, quando você queria perguntar alguma coisa para ela, você tinha que explicar aquilo em espanhol. Então, por exemplo, você não poderia perguntar como se diz garçom em espanhol, porque ela não sabe o que é garçom. Então, você tinha que explicar o que era um garçom em espanhol. Então, isso, te ajudava a desembolar o seu espanhol lá e improvisar na hora. A distribuição de pontos foi assim, foi um pouco confusa, a gente só ficou sabendo disso no último dia, porque ela não explicou direito. Mas a distribuição de pontos foi 10 pontos de atividade do tema 1, que era rotina, o verbo gostar, que é gostar, e verbos reflexivos. 10 pontos de atividade do tema 2, que era a atividade do imperativo, e 10 pontos de atividade do tema 3, que eram os quantificadores muy e mucho. 25 pontos de atividades orais, que era a receita, tinha que falar uma receita na aula, descrever um lugar. Esse eu não fiz por preguiça e eu me arrependi um pouco. E a terceira era se comparar com uma pessoa que você conhece. Coisas tipo altura, cor do olho, cor da pele, gostos do cabelo, etc. E 25 pontos de atividades escritas. A da receita, só que escrita num formulário. Descrever umas imagens e assistir um vídeo de um cara mostrando a casa dele e descrever a casa. E se comparar com uma pessoa que você conhece, só que escrita. E 20 pontos de participação. Eu passei com 10 pontos no tema 1, 10 pontos no tema 2, 9.14 no tema 3, 14.1 nas atividades orais. Porque lembra que eu falei que eu deixei de fazer uma atividade por preguiça, me arrependi, foi por isso. Se eu tivesse feito, eu teria tirado mais de 90, com certeza. 24.5 nas atividades escritas e 20 de participação. Isso dá um total de 88. E aí, se eu tivesse feito a atividade, seria mais de 90. Essa matéria, LET 170, Língua Espanhola 1, é uma matéria optativa, não tem período específico. E eu gostei bastante. Uma curiosidade sobre o curso é que é obrigatório fazer as 4 matérias de inglês. São 8, na verdade, mas as 4 primeiras são obrigatórias. E você pode escolher se você quer ênfase. Eu não sei se é ênfase a palavra certa, mas você pode escolher espanhol ou francês. Você tem que cursar as 4 primeiras matérias da língua que você escolheu. Então, se você quer ênfase em espanhol, você cursa
espanhol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As que você quiser, mas obrigatoriamente tem que ser as 4 primeiras. Se você escolhe francês, a mesma coisa. Você tem que cursar obrigatoriamente francês 1, 2, 3, 4. Como eu já cortei todos os inglês, eu vou fazer espanhol e francês. E eu ainda não sei qual língua que eu vou escolher como ênfase. Não sei a palavra, mas vamos deixar ênfase. E aí eu não sei qual língua que eu vou escolher como ênfase ainda. Mas eu acho que com o tempo eu vou descobrindo qual que eu gosto mais. A quarta e última matéria que eu fiz foi DIR 130, ou Instituições de Direito. Eu ainda não tenho certeza do que eu aprendi nessa matéria, porque eu não sei se eu realmente aprendi alguma coisa nessa matéria, mas os temas que a gente viu foram os ramos do direito, fontes do direito, conceitos de direito, funções do direito, legalidade, legitimidade, norma jurídica, direito constitucional, direito moral, religião, princípios gerais, etc. Foi uma matéria meio assim, não ligo, eu não tenho muito interesse em direito, eu só fiz porque é obrigatória, eu nunca gostei. Muita gente reclamou que o professor ele não dava aula, ele só mandava uns links de vídeo do YouTube pra gente assistir e estudar. Mas eu não achei isso ruim porque, como eu não tinha interesse na aula, eu não gostei do jeito que ele explicava as coisas, porque a gente teve uma aula ao vivo. Eu acho que se eu tivesse tido aula ao vivo, eu não ia conseguir prestar atenção e o meu rendimento ia ter sido muito baixo. Então, eu gostei das aulas terem sido assim, tipo, não ao vivo, dele mandar os links, porque eu podia assistir os vídeos quando eu quisesse, eu podia voltar ao vídeo, eu podia pausar para fazer meus resumos. Eu só consegui ir bem porque eu fiz isso, eu fiz bastante resumo dos vídeos, porque os vídeos eram muito parecidos, mas cada um falava uma coisa diferente, assim, a mais. E se eu tivesse só assistido os vídeos, eu não ia ter aprendido nada. A distribuição de pontos foram provas orais. A primeira prova valia 30 pontos, a segunda valia 30 e a terceira valia 40. Essas provas, elas duravam menos de 3 minutos, ele fazia uma pergunta e pronto, acabou a prova. Eu passei com 27 na primeira prova, 24 na segunda prova e 31 na última. Eu não sei quais foram os critérios que o professor usou para avaliar essas provas, não entendi porque eu fui bem na primeira e não fui tão bem assim nas outras, mas assim, não ligo muito, mas eu queria respostas. Eu queria que ele te falasse assim, meus critérios são esses, se você fizer isso, você ganha isso de pontos, tudo mais. Mas o professor não falava com a gente, ele só falava no dia da prova, chamava a gente, tudo mais. Eu tô assim, falta de comunicação. Essa matéria, ela é obrigatória, só que ela é do terceiro período, eu puxei ela, eu não gostei. Eu preferia não ter feito, mas eu tenho que fazer de algum jeito, eu preferi já cortar de uma vez e ficar livre disso. Eu não fiz todas as matérias obrigatórias do primeiro período, porque tem algumas matérias que eu quero cortar. Como eu já fiz sistema de informação por 6 semestres, tem algumas matérias que são parecidas e que eu vou pedir aproveitamento. Tem sociologia, tem a introdução à administração, tem economia básica e tem conhecimentos de contabilidade geral. E aí eu vou tentar pedir aproveitamento dessas 4 matérias, por isso que eu não peguei administração nem sociologia, que eram outras 2 obrigatórias. E inglês também não, já cortei. O coeficiente de rendimento é a conta que a UFV faz para calcular a sua nota final no semestre. A conta é essa aqui, a soma da nota final vezes o crédito da matéria, dividido pela soma de créditos total do semestre. Meu CR, que é o coeficiente de rendimento das 4 matérias que eu fiz, ficou 89,25, 89,2. O que é muito bom, porque eu quero manter uma média de 85 no semestre, então, como foi a mais, 4 pontos a mais, então foi muito bom. Mas como eu fiz os exames de suficiência dos 4 em inglês, eles contaram a nota nesse semestre. Honestamente, eu achei que a nota da matéria ia contar na nota do período correspondente. Então, por exemplo, o inglês 2 é do segundo período. Então, eu achei que a nota do inglês 2 ia contar na nota do segundo período. Mas não foi assim. Se você faz a prova, o exame de suficiência no primeiro período, ela vai ser contada no primeiro período. Então, oficialmente, contando as 8 matérias, que são as 4 matérias que eu fiz, mais os 4 em inglês, meu CR ficou 93,2. Ele subiu bastante, porque as minhas notas nos exames foram muito boas. No inglês 1 eu tirei 95, no inglês 2 eu tirei 94, e no inglês 3 e 4 eu tirei 100. Além dessas notas do semestre, eu também estava fazendo o curso de espanhol no CELES,
Lembrando que ele não conta no rendimento, é um curso à parte. E a pontuação era dividida em 10 pontos de trabalho escrito, 15 pontos de apresentação em grupo, 30 pontos de prova, 20 de apresentação individual, 20 de exercício e 5 de autoavaliação. Eu tirei 10 no trabalho escrito, 15 na apresentação em grupo, 29 na prova, 20 na apresentação, 20 nos exercícios e 5 de autoavaliação, dando um total de 99. Eu ia me dar 4 pontos de participação, porque em alguns dias eu não participei tanto assim, que eu não estava bem, ou porque eu não estava em casa quando comecei o meu curso. Mas a maioria das pessoas estavam se dando 4 ou 5, e as pessoas que estavam se dando 4 não participavam tanto assim. Então eu resolvi me dar 5 pontos, porque era justo, era em relação à geral da turma. Foi uma ótima nota e eu aprendi bastante, mas eu não sei se eu vou continuar no próximo semestre, porque fica bem apertado em relação ao meu curso. O curso de comissária termina meio-dia e o curso de espanhol começa meio-dia e meia. E eu não chego em casa de jeito nenhum em meia hora, porque eu pego o ônibus e eu fico mais ou menos entre 45 e 1 hora no ônibus. Então eu sempre chego atrasada. As conclusões desse semestre foram 3. A primeira: ser caloura no EAD é horrível. Não tem contato com a turma, com os veteranos eu não ligo tanto, mas com a turma você vai estudar com aquelas pessoas 4 anos, então é legal ter um vínculo. As aulas no EAD não são tão boas assim, não tem o convívio, não tem as festinhas, não tem as reuniões, não tem a vida universitária que te distrai da universidade. E ela é essencial pra gente ficar bem, pra gente conseguir sobreviver à universidade sem dar um treco. A segunda coisa é, se você se organiza, você consegue fazer tudo sem correria e desespero. Então é sempre bom ter uma agendinha, um calendário pra te ajudar nisso. Mas você não precisa de um planner de R$200 pra te ajudar com a organização. O planner, ou a agenda, ou o calendário, ou o que for, não vai organizar a sua vida pra você. Isso depende de você. Use o que você se sente mais confortável, use o que você tem condições de pagar. Mas a organização depende de você. E a terceira conclusão é que você é capaz do que se empenha para ser, independente da opinião dos outros. Se você deixar as pessoas entrarem na sua cabeça, você perdeu. Se as pessoas falam que você não vai conseguir, você acredita nisso, você já perdeu. Então acredite em si mesmos e sigam firmes nas suas metas e objetivos. O que os outros pensam sobre você é só a opinião deles, isso não diz nada sobre você. E a última coisa que eu tenho pra falar, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu vou falar de novo, é que a UFV, ela vai voltar o EAD no final de novembro. Antes do Natal vai ter um mês de férias, e aí volta em janeiro, dia 22 ou 23 de janeiro volta, só que vai ser presencial. E como eu tô fazendo o curso de comissária e ele termina em março, eu não vou poder ir pra Viçosa. Eu já tranquei o meu semestre, eu não vou fazer esse próximo semestre e eu vou voltar a estudar somente em maio. Eu vou pra Viçosa no final de abril e começo a estudar no começo de maio, dia 2 de maio. Então, por enquanto, eu não vou estudar, eu não vou fazer a faculdade, mas eu vou continuar focando nos cursos que eu já faço, no meu curso de comissária, nas línguas que eu estudo, que é espanhol e italiano no momento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo semestre.